Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas espero que esteja todo mundo bem, né? Então hoje eu resolvi postar mais um vídeo aqui no canal Química Chem sobre distribuição eletrônica de distribuição dos elétrons em camadas, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que considerar quando vai fazer esse processo é verificar a quantidade de elétrons que o elemento possui, a camada de distribuição que vocês vão ver logo abaixo, né? Então a próxima imagem que a gente vai ver. Ah, eu já sei isso? Será? Vamos ver. Atenção! O número atômico é definido por quem? Pela quantidade de prótons que o elemento possui. Mas fiquem atentos, que a quantidade de prótons de um elemento químico é igual à quantidade de elétrons. Tá? A única diferença entre eles é a carga, como vocês podem ler aí. Temos um exemplo. O sódio é o elemento número 11 da tabela periódica. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá ele aí, ó, elemento 11. Vou adiantar já que a gente tem também o elemento 17 lá na extrema direita, tá? Que é o cloro. E aí a gente tem o quê? O sódio possui 11 prótons e 11 elétrons. A gente só vai trabalhar com os elétrons. O cloro, como eu falei, 17 cargas positivas, 17 cargas negativas, que é o número atômico dele. Então, sigamos. Aqui nós temos a tabela que foi criada para distribuir os elétrons em camadas. Então, vocês fiquem atentos. Essa tabela vocês precisam aprender, porque a partir daí, muita coisa... Quando vocês aprenderem a fazer essa tabelinha, muita coisa da química vai ficar muito clara, bem transparente na mente de vocês. Então, para quem quiser pesquisar, tá aí a tabela do Bohr-Rutherford, né? Então, na camada K, ela lota com 2 elétrons, que é o nível 1. A camada L lota com 8. A M com 18, a N com 32, a O com 32, a P com 18 e a Q com 8, muito embora algumas tabelas ou alguns livros, alguns autores mencionam só 2 na camada Q, que é a 7, o nível 7, tá bom? Então, essa tabela vocês vão precisar saber fazê-la, tá? Fiquem alerta. Então, agora vem a parte legal dessa brincadeira que a gente está vendo hoje. Regra do octeto. Tem gente que gosta, mas tem gente que detesta ela. Por quê? Como eu disse lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês, a gente tem que respeitar algumas regrinhas para fazer a distribuição dos elétrons de qualquer elemento químico. A primeira delas é respeitar a quantidade de elétrons que o elemento possui. A segunda, a tabelinha lá do Bohr-Rutherford. E a terceira é essa aqui da regra do octeto, que é dividida em duas partes. A primeira, nenhum elemento químico pode ter mais que 8 elétrons na última camada da distribuição. Segunda, nenhum elemento químico pode ter mais que 18 elétrons na penúltima camada. Então, alerta. Aqui nós temos alguns exemplos que eu já fiz para vocês. Vejam o caso do sódio. Ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na L e 1 na M. Mas, pela tabela Bohr-Rutherford é 2, 8 e 18. Pois é. Quantos elétrons o sódio possui? 11. Então, 2 na primeira. Lotou? Manda o resto para frente. 11. Tem 11, né? Então, foi 2, faltam 9. Camada L. Cabe quantos? 8. Vou colocar os 8 aí. Deu 10. Camada M, 1. Respeitei a regra do octeto. Não terminou com mais de 8 elétrons na última camada. Como só tem 8 na outra, não dá para falar daquela regrona da segunda parte da regra do octeto. Vejam o cloro. 2 na camada K, 8 na camada L e 7 na camada M, que ele tem 17. Então 2 com 8, 10, mais 7, 17. Tá bom? Depois eu vou falar dessas outras informações que tem aí na frente. É que eu resolvi simplificar para vocês. Vejam o caso do cálcio. 2 na K, 8 na L e 8 na M. Professor, mas espera aí. Na M não cabe até 18? Pois é. Regra do octeto, respeita. Então, 8 e 2. Eu não posso colocar 10 na M? Não. 8 e 2. Agora nós vamos para o elemento grandão. Frâncio, 87 elétrons.
Camada K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 18, P, 8 e 1. Ah, tá, por que dividiu tanto se cabia 32 na O e eu podia fechar? Tá bom. 2 com 8 da L deu 10, com 18 da M, 28, com 32 da N, 60. O cara tem 87, certo? O elemento? Muito bem. Se eu colocar os 27 na O, ele cabe. Mas a regra do octeto permite? Não. Nenhum elemento pode ter mais que 8 na última e mais que 18 na penúltima. Depois vocês vão entender o porquê dessas regrinhas. Então vejam. A camada P ficou com 8 e a Q com 1. Aí a gente dá uma olhadinha no iodo que está um pouquinho acima. 53. K2, L8, M18, N38, que deu 46. A O cabe até quantos? Até 32. Mas eu coloquei quantos? 7. Por quê? Regra do octeto. Lembrem-se sempre de respeitar esses detalhes. Agora vejam aqui o caso clássico dos cloro e sódio. Vocês têm duas tabelinhas aqui, ó, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, uma alaranjada e a outra azul. Vejam que o sódio tem 2 elétrons no primeiro disco próximo ao núcleo, primeira órbita, 8 elétrons na segunda órbita e 1 elétron na última órbita, certo? Já já vocês vão entender o motivo. Então vejam, ele tem 11 cargas positivas e 11 negativas. Percebam que aí o elemento está no seu estado fundamental, o estado elementar, como a gente chama, né? Do lado direito vocês têm o cloro com 17, 2 no primeiro círculo, 8 no segundo e 7 no terceiro. 17 positivo, 17 negativo. Agora nós vamos distribuir esses elétrons em camadas, certo? Então vamos lá. Olha aqui. Sódio 11, 2, 8 e 1. Cloro 17, 2, 8 e 7. Percebam os dois quadrinhos, o laranja e o azul. Continuam com número igual, positivo e negativo. Agora vocês vão perceber o seguinte, ó, esse elétron vai mudar de lugar da órbita de um elemento para o outro. Ó, ele sai do sódio e vai para o cloro, beleza? Então, ó o que aconteceu aqui. Quando o elétron saiu do sódio e passou para o cloro, vejam o que aconteceu com o quadrinho amarelo, laranja, e com o quadrinho azul. Vejam, a distribuição lá embaixo também mudou, não foi? E o nome deles? O Na+ agora é o cátion sódio, que só tem quantos elétrons? 10, mas ele continua com 11 prótons. Então 2 e 8, terminou com 8, estabilizou. O cloro tinha 7, 2, 8 e 7. Recebeu 1 do sódio, ficou com 8. Cl- passou agora a se chamar ânion cloreto. Então, muita atenção a esse detalhe. Muita gente não sabe por que o elemento, quando ganha elétrons, fica negativo. Quando ele perde, fica positivo. É por causa desse detalhe aí. Aqui, o primeiro detalhe. E aqui, o segundo detalhe, tá bom? Quando aconteceu esse processo aqui, de ele perder um elétron e o outro ganhar um elétron, ele se transformou em quem? No íon, que é até um pedido de um inscrito aí do canal. O que é um íon? Todo e qualquer elemento químico portador de carga elétrica, não interessa qual seja a polaridade. Se for positivo, ele é um cátion. Se for negativo, ele é um ânion, como vocês viram lá atrás. O Na ficou Na+, e o Cl, Cl-. Cátion sódio, ânion cloreto. Opa, tem observação aqui. Quando um elemento se torna um íon, apenas a parte externa, ou seja, a eletrosfera é alterada, como vocês viram nas duas tabelinhas, a alaranjada e a azul. O que é valência? Então, quando a gente tem aí a formação de cargas, nós dizemos que isso aí se chama valência, que é a capacidade que um elemento tem de ganhar ou perder elétrons para estabilizar. Opa! Esquema de Lewis. O que é isso? É quando a gente resolve representar esses elétrons da última camada da distribuição por signos. E esses signos são padronizados, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para a gente entender. Período
é a quantidade de camadas que o elemento pode ter. E aí a gente tem também as famílias, né? Família, você tem duas famílias só na tabela periódica, A e B. Aqui vamos ver o que aconteceu com o nosso amigo sódio, o elemento sódio, certo? Ele é Na+, cátion sódio. Reagiu com quem? Com o ânion, cloreto, formando o quê? Cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Não vivemos sem ele. Aqui tem uma tabelinha para vocês, se vocês quiserem depois entendê-la direitinho ou copiar. Deem um pause no vídeo e anotem isso aí. Todos os elementos que terminam na distribuição com um elétron na última camada representam a família. Então, quem termina com 1, família 1A. Termina com 2, 2A. 3, 3A. 4, 4A e por aí vai na tabelinha. O que acontece com o elemento que termina com um elétron na última camada? Ele perde esse um elétron para quê? Para estabilizar. E a valência dele passa a ser, então, mais 1. Não se esqueçam. Saiu o elétron, a carga é positiva. Chegou o elétron, carga é negativa. Se vocês olharem a tabelinha lá direita, então tá lá. Todo mundo que perde fica positivo quantos perdeu. E todo mundo que ganha fica negativo quantos ganhou. E na parte extrema da direita lá da tabelinha, vocês têm o signo. O asterisco é representado, utiliza-se para a representação de todos os elementos que perdem elétron. Então o elemento perdeu elétron, é representada a quantidade de elétrons que ele perdeu por um asterisco, tá bom? E quem ganhou, bolinha. No caso da família 4A, que é a família do carbono, ele pode ganhar ou perder, então a gente usa o X. Aqui sim, a gente tem agora repetição daquela tabela com a apresentação do que aconteceu. Então vejam lá o caso do sódio à esquerda. Família, ele termina com um elétron na última camada de distribuição. Família 1A, tem 3 camadas, terceiro período. A valência dele é mais 1, que se vocês excluírem a marcação alaranjada, vocês vão ver que só o oxigênio vai ficar com 2. E ele aparece 2 vezes, né? O carbono também fica com 2. Por que ele é mais ou menos 4, o carbono? Porque se ele ganhar 4, ele fica com 8, estabiliza. Se ele perder 4, ele também estabiliza. Por isso que a valência dele está lá em cima, mais ou menos 4, tá bom? E os esquemas de Lewis? Aí vocês têm a representação. O sódio perde um elétron, está lá Na com um asterisco. O cloro, Cl com 7 bolinhas. Cálcio perde 2, Ca, 2 asteriscos. Oxigênio, O com 6 bolinhas em volta. E por aí vai. Não se esqueça, né? E agora, vamos aprender um pouco sobre ligação iônica? Tá bom. Se você aprendeu o que já estava atrás até agora, parabéns, tudo de bom para você. Se não, volta lá e aprende de novo. Veja tudo novamente até esclarecer a dúvida. Tá bem explicado. E agora? Vamos praticar. Eu tenho aqui o caso do Mg, que é o elemento magnésio, elemento número 12 da tabela periódica, e o cloro 17. Utilizando aquilo que a gente já aprendeu, eu fiz a distribuição, defini a família, o período, a valência e também estou mostrando para vocês aí os esquemas de Lewis que eu já fiz. Para o magnésio, a mesma coisa. Aqui, aquele lá é o primeiro passo, né? O segundo, fazer a ligação entre um elemento e outro. Vejam o que vai acontecer agora. Ó, um elétron sai do magnésio, vai para o cloro. O cloro está lá em cima, tinha 7, passou para 8 porque chegou o asteriscozinho, né? Então, 7 com o elétron que chega, 8. O magnésio de baixo também. Percebam que tem duas marquinhas, uma azul e uma alaranjada. Quem perde, elétrons. E quem ganha, elétrons. Olha o que aconteceu aqui. Lembra que o magnésio perdeu 2? Ele fica com valência mais 2. O cloro era 7. Tá ali, você tem 2 cloros e um magnésio. Cada cloro recebe 1. Então, tá aí a tabelinha para vocês enxergarem o que acontece. Ó. O que aconteceu? Então, vamos. Terceiro passo. Indicar a ligação pelos íons formados. Olha lá. Mg. Perdeu 2, 2 mais. Mais. Quantos cloros chegaram? 2. Então, 2Cl menos. Formando
MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Olha como é que ficou o produto final. Entendeu? Esse é o meu amigo Mica, já não está mais conosco, né? Se entendeu, beleza. Bola para frente, vamos praticar, fazer exercício, tentar ligar o máximo de elementos que a gente conseguir. Se não, faz o conselho do nosso amiguinho, volta e vê de novo. Tem dois cocos aí, um representa o sódio e o outro representa o cloro, que ajuda na colaboração do meu amigo Mica. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tudo de bom.